minha turminha do 5º ano, vamos para a nossa aula de matemática, página 50 a 57, e o conteúdo é localização no plano cartesiano, certo? Nós hoje vamos falar sobre como localizar pontos, né, no plano cartesiano e compreender o que é par ordenado. Então, aí na página 50, ele já traz uma ilustração em que Gabriel escreveu o nome dele, né, em um quadrinho que nós chamamos de célula, certo? E o de Natália. Então, para eu dizer a localização do nome dos dois, eu digo que o nome de Gabriel está localizado no A2, certo? Porque aqui eu tenho uma coluna, eu tenho linhas. Então, quando eu digo A2, né, eu estou dizendo a localização do nome de Gabriel. Já o de Natália está na coluna B, linha 4. Então, o de Natália está localizado na B4, certo? E assim é escrita a localização do nome deles, ok? Não precisa eu seguir uma sequência. Eu poderia dizer que o nome deles estava na 2B, 2A, certo? Não tem uma sequência. Não é obrigado eu começar da coluna. Já na outra página, na 51, ele traz um exemplo, né, de que Luiz e Natália moram em um condomínio com 4 edifícios de 6 andares cada um. Então, podemos indicar o lugar onde cada criança mora por meio de um par de números, em que o primeiro número indica o andar e o segundo número indica o prédio. Então, aqui eu vou ter que seguir uma ordem para escrever a localização, certo? Então, Luiz diz, eu moro no 4º andar do prédio 3. E Natália mora no 3º andar do prédio 4. Então, o que vem primeiro, né, é o andar. Então, obrigatoriamente, o de Luiz eu tenho que colocar 4, 3. E o de Natália, 3, 4, certo? Porque o primeiro número está indicando o andar que eles moram. E o segundo número, o prédio, certo? Nós chamamos esses números de par ordenado, ok? Aqui abaixo eu tenho um plano cartesiano. Para eu identificar os pontos de localização de um determinado ponto, né, eu tenho que seguir a sequência. Eu tenho duas retas, uma na horizontal e uma na vertical, certo? Isso aqui vai formar um plano cartesiano. Esses pontos aqui, né, para eu dizer a localização, obrigatoriamente eu tenho que começar do número que está na reta horizontal, certo? Então, se eu vou dizer a localização do plano A, é 2, 3. E a do B é 6, 1, certo? Sempre e represento dessa forma, ok? Então, quando eu vou dizer o par ordenado, né, no qual está localizado um determinado ponto no plano cartesiano, eu começo sempre pelo número da reta horizontal, ok? Então, está dizendo aí, né, plano cartesiano é formado pelo encontro de duas retas, uma na horizontal e outra na vertical. Nesse plano existe uma correspondência entre ponto, né, e par ordenado. O par ordenado é o endereço do ponto, ou seja, ele vai indicar a localização, né? Como aí no ponto A, a localização é 2, 3, como se fosse o endereço, certo? A página 52 começam as atividades, né? A questão 1 e 2, você vai seguir o exemplo lá daquela primeira página, né? Para identificar onde está localizado os nomes, né? Você vai escrever na tabela a localização, seguindo aquela sequência, né? Da coluna e a linha. E a número 1, ele está pedindo para você escrever o seu nome na célula C8. Então, você vai na coluna C, na linha 8 e escreve o nome, certo? A questão 3, ele pede dar determinados pontos aí, pede para você pintar, né? Então, quando eu tenho aqui, ó, B2, então B,
B2, aí você vai pintar o B2, né? C2, e aí você vai pintar e dizer qual foi a figura que você encontrou. O 4, né? Você vai ter aí alguns pontos que você vai dizer a localização, indicar a localização de cada um, certo? Não esquecendo de colocar primeiro o número que está na reta da vertical, esses números aqui embaixo, ok? O 5 está dizendo aí, pedindo para você completar as informações, né? As afirmações. Então, tem uma Joaninha aqui, né? Ela seguiu um determinado caminho e você vai completar, né? Partiu do ponto, ela estava aqui. Então, que ponto é esse? 1. Então, partiu do ponto 1, caminhou para frente até, aí ela veio até onde, e você vai só completando com os pontos, ok? Já na página seguinte, a questão 6 é o contrário. Você vai dizer em palavras, né, o caminho percorrido pela Joaninha. Então, você vai iniciar da mesma forma, né? Partiu do ponto 1, caminhou até caminhou para frente, né, até o ponto tal, girou 1/4 para a direita ou para a esquerda e caminhou e tal. Então, você vai, com suas palavras, descrever, né, o caminho da Joaninha, não esquecendo de dizer os pontos, certo? Nos quais ela parou. O 7, da mesma forma, você vai, ele vai dizer o caminho que a Joaninha traçou, né, partindo do ponto 3, 4, e você vai ver até onde ela foi. Seguindo as orientações, você vai traçando o caminho, certo? O 8, você vai encontrar os pares, os pontos, né? Ele vai lhe dar os pares e você vai encontrar os pontos. Da mesma forma na questão 9. Então, ele pede para você colocar o ponto A nas coordenadas 2, 5. Então, você vai 2, 5, coloquei o ponto A, B e C. Depois você vai ligar, né? Como vocês estão vendo aí, vocês vão formar um triângulo. E aí os ângulos desse triângulo são retos, agudos ou obtuso. Lembre que ângulo reto, aquele que tem 90 graus, né? Que é como se fosse o canto de um quadrado. Agudo são menores que 90 e obtuso maiores, né? Nós vimos isso na aula anterior. Então, esse triângulo aí, você vai dizer, ele tem 3 ângulos, né? 2 são iguais e os demais, e um é diferente. Então, você vai dizer, né? Se tem um ângulo reto, qual é e quantos são. Depois, o número 10 é pessoal, né? Você vai construir um quadrilátero nesse plano cartesiano aqui ao lado, né? Você vai desenhar um quadrilátero. Quadriláteros são figuras que tenham 4 lados, certo? Não é obrigado a ser um quadrado ou um retângulo. Figura que tenha 4 lados. Depois você vai escrever, né, os pares ordenados que indicam os vértices desse quadrilátero. Então, se você optou por fazer um quadrado, você vai desenhar, pintar o quadrado, né, e vai dizer os pontos, né, da figura, ok? A página 56 é um jogo que você vai escolher 4 pontos do plano cartesiano, colar as joaninhas lá do material de apoio, certo? E depois você vai se reunir com alguém, né? Para não deixar que a pessoa veja a posição das suas joaninhas, né? Cada um de uma vez diz um par ordenado, tentando descobrir a localização das joaninhas do adversário. Então, você pode também, como tem só o livro, você pode fazer em folhas de ofício, né? Desenhar a joaninha e brincar, né? Aprender brincando com mais pessoas. A página 57, que finaliza aí o conteúdo, ele está falando sobre o que nós vimos na aula anterior, né? E nessa aula de hoje. Na aula anterior, nós vimos os ângulos, né? O ângulo agudo, que é menor que 90, reto, que é 90, obtuso, que é o maior, raso, né? E o pleno. Então, nós vimos esses 5 ângulos na aula anterior, e aqui ele está falando sobre localizar, né, e representar pontos no plano cartesiano. Então, aí ele está dizendo que a joaninha está localizada no ponto 3, 4, ok?
Eu espero que tenha dado para vocês compreenderem, né? Releiam com atenção o conteúdo. Façam as atividades com calma e não esqueça que qualquer dúvida é só entrar em contato, ok? Bons estudos e até a nossa próxima aula.